Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações em todos os 5 continentes, em todas as raças, já encarnamos entre os brancos, os negros, os amarelos, os vermelhos, enfim, dos dois sexos também, e hoje estamos tendo a oportunidade, a partir do conhecimento da doutrina espírita, de fazer uma cirurgia no nosso coração, retirando dele, como bons jardineiros, a erva daninha, que impede a conquista da felicidade. E para esta segunda-feira, nós escolhemos uma passagem da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele diz o seguinte: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Vou repetir: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Trazendo isso para os dias de hoje, desculpa pela tosse, mas a gripe está chegando. A vida moderna, com as suas realidades brilhantes, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Infelizmente, a gente às vezes não compreende isso, que nós temos que ser, como dizia Paulo, a carta viva do Evangelho, ou seja, colocar em prática aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos. Por que isso não acontece? Porque o homem que se internou no território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Pois é. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. E ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Desculpem. Isso nós vemos em todos os segmentos religiosos, inclusive no nosso. Nós temos que dar a mão à palmatória, não somos diferentes dos outros. Temos uma mensagem diferente, mas muitas vezes a colocação em prática dessa mensagem coloca todos no mesmo patamar. Então, é nesse quadro obscuro de desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são exponentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Então, novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, muitas vezes encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava no ânimo dos gregos. Claro que na época do olho por olho, dente por dente, a teologia do amor, claro que não iria ter sucesso, não seria compreendida. Como diz Paulo aos Coríntios, os judeus acreditavam que nós éramos falsos e os gregos chamavam de louco, né? E os tempos de agora
infelizmente, ainda são os mesmos que Jesus declara chegado ao planeta. Os judeus e os gregos, atualizando hoje nos negacionistas desonestos, nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Ou seja, entre eles, surge o continuador do mestre, transmitindo o ensinamento com verbo santificado pelas ações testemunhais, ou seja, colocando em prática aquilo que prega. Aí, é claro que vai aparecer a dificuldade, porque os verdadeiros aprendizes do mestre são taxados de loucos. E então, muitos acabam arreando, seguem o mundo, porque o mundo pede outra coisa. Mas aquele que é fiel, que já conseguiu colocar Jesus dentro do seu coração, não, ele não se atemoriza, não. Não importa o comercialismo da avareza, isso ainda vai ter por muito tempo no planeta, porque tem muitos espíritos que ainda precisam compreender a mensagem do amor. E então, o que fazer? Ajudar, exemplificar e seguir em frente. Muitas vezes nos magoamos, esperando que o mundo nos aplauda, esperando que aqueles a quem nós ajudamos venham ser gratos. Não, não podemos agir dessa maneira. Importante é lembrar aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás. Ajuda e passa. Tem até um exemplo. Ele pediu que Pedro fosse até a casa da sogra de Pedro para ajudar, que havia alguém com dificuldade. Chegando lá, foi mal recebido, foi xingado. E o que aconteceu? Pedro não ajudou. Pedro voltou e disse ao mestre que, infelizmente, não tinha conseguido ajudar. E aí o mestre disse para eles, olha, tinhas que ter ajudado e não ter preocupado com o pensamento, com as ações dos outros. E Pedro compreendeu a lição, voltou e realizou a tarefa que Jesus tinha designado para ele. Então, que todos nós nos miremos no exemplo do apóstolo Pedro, que simplesmente ajudava e colocava em prática os ensinamentos de Jesus. Agora, nós, como apóstolos modernos, teremos que fazer a mesma coisa também. É difícil, com certeza, mas não é impossível. Tem que ter muita boa vontade e muito amor no coração. Pense nisso. E quando eu desejo a você uma boa semana, fiquem com Deus e até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.